A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o evangelista Lu Martins, e hoje nós vamos juntos mergulhar numa das passagens mais profundas sobre identidade e unidade na Palavra de Deus. A segunda metade do capítulo 2 da carta aos Efésios. Se você é daqueles que olha as notícias sobre Israel, guerras, conflitos no Oriente Médio, teorias sobre fim dos tempos, e às vezes fica confuso pensando: afinal, qual é o lugar de Israel hoje? Quem é o povo de Deus? Onde eu, como cristão brasileiro, entro nessa história? Então essa palavra é para você. Nós vamos caminhar, com calma e com a Bíblia aberta, por Efésios capítulo 2, dos versículos 11 até 22. E deixar que o próprio Espírito Santo nos mostre o plano de Deus. Um só povo em Cristo. Antes de aplicar para a nossa vida, nós precisamos entender o texto no contexto. Então, pega sua Bíblia, deixa aberta em Efésios capítulo 2. E vamos começar lembrando o cenário dessa carta. O apóstolo Paulo está preso. Não é uma prisão confortável. Não é um retiro espiritual. Ele está algemado por causa do Evangelho, possivelmente em Roma. E escreve para crentes em Éfeso e região. Quem eram essas pessoas? Em sua maioria, ex-pagãos. Gente que, até pouco tempo antes, adorava outros deuses. Consultava feitiçarias. Misturava religião com comércio. Vivia mergulhada na imoralidade comum ao mundo greco-romano. Éfeso era uma grande cidade portuária, cheia de comércio, de religiosidade, com o famoso templo de Ártemis. Um centro de idolatria, poder econômico e espiritualidade distorcida. E, nesse ambiente, o Evangelho chega com poder. Deus salva pessoas de todo tipo. E agora existe ali uma igreja composta, em grande parte, por gentios convertidos. Paulo escreve para ensinar que, em Cristo, Deus fez algo grandioso demais para caber em caixinhas étnicas ou nacionais. O grande tema da carta é a unidade em Cristo. Judeus e gentios juntos. Um só corpo. Um só povo. Um só Espírito. No começo do capítulo 2, Paulo já tinha lembrado aqueles cristãos da condição deles antes de Cristo. Mortos em delitos e pecados. Seguindo o curso deste mundo. Escravizados pela carne, pelo diabo e pelo sistema. E ele mostrou que a salvação é pela graça, mediante a fé. Dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Agora, dos versículos 11 em diante, ele vai aprofundar um aspecto específico. A divisão histórica entre judeus e gentios. E o que Cristo fez com esse muro? Vamos ler ou ouvir com atenção. Efésios capítulo 2. Dos versículos 11 a 13. E deixar o texto pintar o retrato do passado daqueles gentios. Paulo começa dizendo, portanto, lembrem. Esse verbo é muito importante. Ele está chamando os gentios a olharem para trás. A se lembrarem de quem eram sem Cristo. Ele diz algo assim. Lembrem de que, outrora, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que se intitulam circuncisão, estavam naquele tempo sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Perceba a sequência de expressões fortes que Paulo usa. Ele não está massageando o ego de ninguém. Ele está dizendo a verdade. Em amor, mas com muita clareza. Primeiro, ele fala que eles eram gentios na carne. Isso significa, do ponto de vista étnico e religioso, estavam fora do povo de Israel. Fora da circuncisão. Fora do pacto que Deus havia feito com Abraão e sua descendência. Depois, ele diz que eles eram chamados incircuncisão pelos judeus. Esse apelido carregava desprezo religioso. Era quase um xingamento. Em seguida, Paulo aprofunda. Vocês estavam sem Cristo. Ou seja, não conheciam o Messias prometido. Separados da comunidade de Israel. Não participavam da vida do povo da aliança. Estranhos às alianças da promessa. Não tinham acesso, por direito, às promessas feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi. Não tendo esperança. Sem um futuro garantido em Deus. E sem Deus no mundo. Meus irmãos, isso é um diagnóstico espiritual devastador. Paulo está dizendo: fora de Cristo, o gentio, por mais religioso que fosse, estava de fora da história da salvação que Deus vinha escrevendo através de Israel. Deus escolheu Abraão, como está em Gênesis capítulo 12.
do versículo 1 ao 3. Para, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Israel nunca foi um fim em si mesmo, mas um canal. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus chama Israel de reino de sacerdotes e nação santa. Qual é a função de sacerdote? Representar o povo diante de Deus. E representar Deus diante do povo. Israel foi chamado para representar Deus às nações. Mas, na prática, o que aconteceu muitas vezes? Israel olhou para as nações com desprezo. As nações olharam para Israel com ódio. E um muro se ergueu entre judeus e gentios. Agora, em Efésios capítulo 2, Paulo está dizendo aos cristãos gentios: lembrem de onde Deus tirou vocês. Lembrem que, sem Cristo, vocês estavam longe, separados, estranhos, sem esperança, sem Deus. Mas ele não para aí. Vem a virada gloriosa no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Antes longe, agora perto. Antes sem esperança, agora aproximados. Não foi por mérito. Não foi por etnia. Não foi por práticas religiosas. Foi pelo sangue de Cristo. Aqui já aparece uma verdade que a gente precisa guardar. A porta da história da salvação foi aberta através de Israel. Mas a entrada é pelo sangue de Cristo. Paulo continua, dos versículos 14 a 18, explicando como essa aproximação aconteceu. Ele diz, porque ele é a nossa paz. Repare. Ele não diz apenas que Jesus trouxe paz, mas que Jesus é a nossa paz. E que paz é essa? Não é só paz de sentimento. Aquela sensação de tranquilidade no coração. É paz no sentido bíblico de reconciliação. Reconciliação entre o ser humano e Deus. E reconciliação entre judeus e gentios. Paulo afirma que Cristo fez dos dois povos um só. E destruiu a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Essa imagem da parede é muito forte. No Templo de Jerusalém, havia um muro que separava o pátio dos gentios das áreas mais internas acessíveis apenas aos judeus. Havia até placas de advertência dizendo que um gentio que passasse daquela barreira estaria sujeito à morte. A lei de Moisés, especialmente em seus aspectos cerimoniais, marcava uma separação clara entre o povo de Israel e as nações. Circuncisão, regras alimentares, festas, purezas rituais. Essas coisas tinham um propósito pedagógico na antiga aliança. Destacar a santidade de Deus. E separar Israel das práticas idólatras. Mas, em Cristo, quando chega a plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus, o verdadeiro Israel fiel, assume sobre si a maldição da lei. Na cruz, ele cumpre as exigências da lei e inaugura a nova aliança. Por isso Paulo diz que Cristo aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele não aboliu a lei moral de Deus. Não aboliu o padrão de justiça. Mas derrubou, em seu corpo na cruz, aquelas barreiras cerimoniais que separavam judeus e gentios. E com que objetivo? Paulo responde: para criar, em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz. Perceba as expressões. Dos dois, um só. Um novo homem. Um só corpo. Em Cristo, Deus não mantém dois povos separados, com dois planos de salvação. Dois caminhos diferentes para chegar até Ele. Existe um único povo de Deus, formado por judeus e gentios que creem em Jesus, unidos num só corpo, tendo igual acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Paulo termina essa sessão dizendo: porque, por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Veja o equilíbrio. Tanto nós, judeus crentes, como vocês, gentios crentes. Ele mantém a distinção histórica, mas afirma a igualdade de acesso. Agora, dos versículos 19 a 22. Paulo vai usar 3 imagens para falar da nova identidade desse povo unido: cidadania, família e templo. Primeiro, ele diz: assim, já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Estrangeiro é aquele que mora em outro país.
mas não tem direitos de cidadão. Forasteiro é ainda mais distante. É alguém de passagem. Paulo está dizendo: em Cristo, vocês não são visitantes tolerados no povo de Deus. Vocês são cidadãos plenos, com o mesmo passaporte espiritual de todos os santos, desde Abraão até o último salvo em Cristo. Depois, ele aprofunda a intimidade da imagem. E são da família de Deus. Cidadania fala de direitos e deveres formais. Família fala de intimidade, amor, mesa partilhada, herança. Em Cristo, judeus e gentios não são apenas membros de um mesmo estado espiritual. São irmãos e irmãs da mesma casa, adotados pelo mesmo Pai, herdeiros da mesma promessa. Por fim, Paulo usa a imagem do templo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vocês, juntamente, são edificados para a morada de Deus no Espírito. Não há dois fundamentos, um para judeus, outro para gentios. Há um só fundamento: o testemunho dos apóstolos e profetas, centrado em Cristo. Não há dois templos espirituais, um templo judaico, outro gentil. Há um só templo, um só edifício espiritual, no qual cada salvo é uma pedra viva. E Cristo é a pedra angular que alinha tudo. Então, resumindo a ideia central exegética desse trecho: na nova aliança, Deus não mantém dois povos separados com dois planos de salvação. Ele junta judeus e gentios num único povo, numa mesma família, num mesmo templo, com igual acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A distinção étnica perde qualquer peso salvífico. O que define, hoje, quem é o povo de Deus não é a linhagem, não é o sangue, não é a cultura, é a união com Cristo. Mas isso não é uma ideia isolada em Efésios. A Bíblia toda aponta nessa direção. Vamos deixar a Escritura interpretar a Escritura. Lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa: em você serão benditas todas as famílias da terra. Desde o começo, o plano de Deus nunca foi só um povo étnico. Israel foi escolhido como instrumento, como canal, para que a bênção chegasse a todas as nações. Em Êxodo 19, quando Deus dá a lei, ele diz que Israel seria reino de sacerdotes e nação santa. A vocação de Israel era representar Deus às nações, mostrar a santidade e a graça de Deus em meio a um mundo idólatra. Os profetas, como Jeremias, começam a falar de uma nova aliança. Em Jeremias 31, dos versículos 31 a 34, Deus promete uma nova aliança, feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, em que a lei seria escrita no coração, e todos conheceriam ao Senhor. Essa nova aliança é inaugurada por Jesus na última ceia, quando ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No Novo Testamento, o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos para o alcance dessa nova aliança. Em Gálatas capítulo 3, do versículo 7 ao 14, Paulo diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ele chega a afirmar que, em Cristo, a bênção de Abraão alcança os gentios, e que não há promessa paralela fora de Cristo. Mais adiante, em Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29, ele declara: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Veja, a descendência de Abraão, no sentido da promessa, é definida pela fé em Cristo, não pela linhagem biológica. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Pega expressões que lá em Êxodo 19 eram usadas para Israel, e agora aplica à igreja, composta de judeus e gentios crentes em Jesus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro fala desses cristãos como aqueles que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia.
Quando a gente vai para Romanos capítulos 9 a 11, Paulo aprofunda o mistério de Israel na história da salvação. Em Romanos 9, versículos 1 a 5, ele reconhece os privilégios únicos de Israel: a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e, sobretudo, o fato de que, segundo a carne, Cristo veio deles. Mas, em Romanos 9, versículos 6 a 8, ele faz uma distinção crucial. Nem todos os que são de Israel são, de fato, Israel. Nem por serem descendentes de Abraão. São todos filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Ou seja, existe um Israel étnico, segundo a carne. E existe um Israel espiritual, composto pelos filhos da promessa, aqueles que creem. Em Romanos 11, dos versículos 17 a 24, Paulo usa a imagem da oliveira. Ele fala de uma única oliveira, que representa o povo de Deus. Alguns ramos naturais, judeus incrédulos, foram quebrados por causa da incredulidade. Ramos de oliveira brava, ou seja, gentios crentes, foram enxertados entre os remanescentes. E Paulo alerta esses gentios enxertados para não se ensoberbecerem contra os ramos naturais. Ele diz que, se Deus não poupou os ramos naturais por causa da incredulidade, também não poupará gentios se caírem na mesma arrogância. Ele ainda afirma que Deus é poderoso para enxertar de novo os ramos naturais, se não permanecerem na incredulidade. Em Romanos 11, versículos 25 a 27, Paulo fala de um endurecimento parcial de Israel, até que chegue à plenitude dos gentios, e de uma futura intervenção misericordiosa de Deus. Então, qual é a síntese bíblica? Primeiro, não existe um caminho judaico de salvação e um caminho gentil de salvação. Há uma só porta: Jesus, o Messias de Israel e Senhor de todos. Segundo, a Igreja de Cristo não é um parêntese no plano de Deus. Ela é o fruto maduro das promessas, onde judeus e gentios crentes são um só corpo. Terceiro, Israel, como povo étnico, continua tendo um papel na história. Eles são testemunho vivo das promessas de Deus. Um alerta sobre o perigo da incredulidade. E alvo especial da misericórdia divina. Mas, espiritualmente, o verdadeiro Israel de Deus é composto por todos os que estão em Cristo, judeus e gentios, unidos pela fé no mesmo Messias. Agora, a pergunta é: e daí? O que isso muda na minha vida? No meu cotidiano aqui no Brasil? No meio do trânsito, das contas, das redes sociais, dos debates políticos, dos medos sobre o futuro? Vamos trazer da palavra para a vida. Para o cristão brasileiro de hoje, uma grande tentação é inverter a ordem das identidades. Muita gente se define primeiro por nacionalidade. Sou brasileiro. Ou por política. Sou de tal lado, sou de tal partido. Ou até por simpatia com causas ligadas a Israel. Sou pró-Israel. Uso bandeira. Uso símbolos judaicos. E só depois se lembram de que são, em primeiro lugar, discípulos de Cristo. Efésios capítulo 2 nos chama a recolocar as coisas no lugar certo. Sua cidadania definitiva é celestial. Sua família principal é a família de Deus. Sua bandeira suprema é a cruz de Cristo. Isso começa a se manifestar, de forma muito concreta, na igreja local, na sua congregação. A identidade mais forte não deveria ser classe social, cor da pele, nível de estudo, preferência política, estilo musical ou costume religioso. A identidade central é: estamos em Cristo. Se Deus, em Cristo, uniu judeus e gentios, povos com séculos de inimizade, derrubando esse muro, como é que nós vamos manter muros dentro da igreja? Entre ricos e pobres, brancos e negros, gente da cidade e gente do campo, pessoas com gostos políticos diferentes? Mas, ao falar de Israel e igreja, é importante evitar dois extremos que estão muito presentes hoje. O primeiro extremo é o desprezo, às vezes travestido de uma teologia da substituição radical. Há quem diga, na prática, Deus rejeitou Israel de vez.
Agora só a igreja importa. Os judeus não têm mais lugar nenhum no plano de Deus. Isso facilmente escorrega para um tipo de antissemitismo religioso. Um ódio velado ao povo judeu. Usando a Bíblia como justificativa. Romanos 11 nos chama, com firmeza, a evitar essa arrogância. Paulo diz aos gentios enxertados: não se glorie contra os ramos naturais. Se Deus, na sua justiça, não poupou ramos naturais incrédulos, Ele também não vai poupar gentios arrogantes. A postura bíblica é de humildade e gratidão. Gratidão porque, sendo nós de oliveira brava, fomos enxertados pela graça. Humildade porque continuamos dependentes da mesma raiz, das mesmas promessas de Deus. O segundo extremo é a idolatria de Israel e do judaísmo. É quando o cristão passa a achar que é crente de segunda classe se não judaizar costumes, que precisa usar tal objeto, tal cor, tal símbolo hebraico, celebrar tal festa, falar certas palavras em hebraico, para ser mais espiritual. Nesse extremo, muitos começam a tratar Israel étnico como se fosse, automaticamente, mais santo do que qualquer outro povo. E, sem perceber, trocam o centro do Evangelho. Efésios capítulo 2 nos confronta com a verdade. Em Cristo, já somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não precisa de penduricalhos religiosos para ser povo de Deus. Você não é crente de segunda classe se não adota costumes judaicos. O que nos salva e nos define é o sangue de Cristo. Não um acessório. Não uma bandeira. Não uma tradição humana. É claro que podemos amar o povo judeu, orar por Israel, aprender com as raízes da fé, estudar o Antigo Testamento com reverência. Mas amar não é idolatrar. Valorizar não é substituir o Evangelho por símbolos. Então, como essa verdade muda o nosso dia a dia, de modo bem prático? Primeiro, na sua vida devocional. Você não precisa correr atrás de revelações secretas sobre Israel ou sobre fim dos tempos para ter paz com Deus. Em Cristo, você já tem acesso pleno ao Pai, em um só Espírito. Quando você dobra o joelho no seu quarto, ou na cozinha, ou dentro do ônibus, e ora em nome de Jesus, o mesmo Deus que ouve um judeu crente em Jerusalém, ouve você, aqui no Brasil. Segundo, no seu amor pelos outros. Se Deus uniu, em Cristo, povos tão diferentes, como judeus e gentios, derrubando um muro que parecia intransponível. Como podemos manter muros entre nós? Muros de preconceito racial, muros de desprezo social, muros de orgulho denominacional, muros de divisão política dentro da igreja. Talvez, na sua própria congregação, exista aquele irmão simples, que não tem o mesmo estudo que você, mas ama a Cristo de todo o coração. E você, no íntimo, olha de cima para ele. Ou aquela irmã com um passado difícil, que Deus resgatou de um estilo de vida que você condena. E, embora ela já tenha sido lavada pelo sangue de Jesus, você ainda mantém em uma categoria inferior. Efésios capítulo 2 está nos chamando ao arrependimento. Se Cristo é a nossa paz, se Ele fez dos dois um só, que direito temos nós de reconstruir muros que Ele derrubou com o próprio corpo na cruz? Terceiro, nas redes sociais. Vivemos um tempo de muito medo, muita teoria, muita briga em torno de Israel, guerras, rumores, falsas profecias, sensacionalismo. Antes de compartilhar um vídeo, um áudio, uma revelação, faça duas perguntas simples. Primeira, isso revela o caráter de Cristo? Isso reflete a paz que Ele é? Ou alimenta pânico e ódio? Segunda, isso promove fé, amor e esperança na igreja? Ou cria divisões? Alimenta teorias conspiratórias? Coloca crente contra crente? Nossa vocação, como povo que foi unido em Cristo, é ser embaixador da reconciliação, não propagador de medo. Quero deixar, então, algumas pérolas acionáveis para hoje. Coisas que você pode praticar ainda neste dia. Primeiro, hoje, trate todo irmão em Cristo como seu povo principal, antes de qualquer bandeira terrestre. Se você encontrar alguém que confessa Jesus como Senhor, independente da cor da pele,
do sotaque, do histórico. Lembre, esse é seu concidadão dos santos. É sua família em Deus. Segundo, hoje, se você ouvir ou ler notícias sobre Israel, faça isso com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 11. Lembre, enquanto lê, que Cristo é a nossa paz, que há uma só oliveira, e que Deus está escrevendo uma história maior do que qualquer manchete de jornal. Terceiro, hoje, ore tanto por judeus quanto por gentios. Peça a Deus que salve judeus, abrindo os olhos para o Messias que já veio. Peça a Deus que salve gentios. Aqui no Brasil, nas periferias, nas aldeias, nos condomínios, enxertando muitos ramos na oliveira verdadeira, que é Cristo. Tudo isso só faz sentido se a gente olhar para Jesus como o cumprimento perfeito de Israel. Jesus é o descendente prometido a Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele é o verdadeiro Israel fiel, o servo do Senhor que não falhou, que obedeceu perfeitamente à lei. Nele, todas as promessas feitas a Abraão, a Davi e pelos profetas encontram o seu sim. Na cruz, ele assumiu a maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, gentios. O Evangelho, a boa notícia, não é que Deus trocou um povo por outro, descartando Israel e pegando a igreja no lugar. A boa notícia é que Deus, em Cristo, abriu os braços para todos. O caminho é o mesmo, para judeus e para gentios. Arrependimento e fé no Messias crucificado e ressurreto. Ninguém é salvo por carregar sangue judeu. Ninguém é salvo por pertencer a uma igreja evangélica em termos formais. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Talvez você, que está ouvindo, tenha vivido preso ao medo, correndo atrás de teorias, de curiosidades sobre Israel, sobre datas, sobre sinais. E, no fundo, o seu coração está mais cheio de ansiedade do que de paz. Hoje, o convite de Deus para você é: volte o olhar para a cruz. Ali, Deus derrubou o muro de separação. Ali, ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, fazendo um só povo. Talvez você tenha alimentado orgulho espiritual, seja contra judeus, seja contra outros grupos dentro da igreja. Talvez você pense: eu entendo mais de profecia do que fulano. Eu tenho a teologia certa. Eu sou de tal grupo, então sou melhor. Eu tenho tal costume, tal símbolo, então sou mais santo. Hoje é dia de confessar esse pecado. A oliveira é dele, não nossa. A família é dele, não nossa. A igreja é dele, não nossa. Nós não passamos de ramos, que um dia estavam secos, e foram, pela pura graça, enxertados em Cristo, caminhando para o final. Deixa eu costurar tudo isso, bem apertadinho, no seu coração. A verdade central que Efésios capítulo 2, dos versículos 11 a 22, está nos ensinando é esta: em Cristo, Deus derrubou o muro que separava judeus e gentios, e formou um só povo, uma só família, um só templo espiritual, onde todos, pela fé, têm igual acesso ao Pai, no mesmo Espírito. A pérola do dia, para você guardar e praticar, é esta: porque em Cristo você já é parte do povo de Deus. Hoje você é livre para parar de correr atrás de identidades secundárias e viver como filho, como filha da família celestial, amando sem muros. No seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, nas suas redes. Pergunte-se ao longo do dia: o que eu estou construindo aqui? Uma ponte ou um muro? Estou tratando este irmão, esta irmã, como cidadão do mesmo reino, membro da mesma família, pedra viva do mesmo templo? E, se a resposta for que você tem levantado muros, lembre da cruz de Cristo e peça a Ele graça para derrubar esses muros, começando dentro do seu próprio coração.
O vislumbre de graça que nós enxergamos hoje é que Jesus, o Messias prometido a Israel, não veio apenas para restaurar uma nação terrena, mas para reunir em um só corpo gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os lugares. Quando você, um crente brasileiro, ora em nome de Jesus, você está ligado, pela fé, aos crentes judeus que reconhecem Jesus como Messias, aos crentes árabes que o confessam como Senhor, aos crentes africanos, asiáticos, europeus, indígenas, todos fazendo parte de um só povo, de uma só família, de um só templo. Vamos encerrar orando, pedindo que o Espírito Santo grave essa palavra em nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque, mesmo sendo gentios, longe, separados, estranhos às alianças da promessa, o Senhor nos aproximou pelo sangue de Cristo. Obrigado porque, em Jesus, o muro de separação foi derrubado. E hoje podemos entrar na tua presença, com ousadia e humildade, como filhos e filhas amados. Confessamos diante de ti todo orgulho espiritual, todo preconceito, toda divisão que alimentamos dentro do teu povo. Perdoa-nos por olhar de cima para outros irmãos, seja por causa de origem, de condição social, de opiniões, ou mesmo de interpretação de temas bíblicos. Perdoa-nos também quando, em vez de confiar em Cristo, corremos atrás de símbolos, teorias e medos, como se eles pudessem nos dar segurança. Nós te pedimos, Senhor, salva judeus e gentios. Abre os olhos dos judeus para reconhecerem em Jesus o Messias prometido. Abre os olhos dos gentios, aqui no nosso país e em todo lugar, para se arrependerem e crerem no teu Filho. Enxerta muitos ramos na oliveira verdadeira, que é Cristo, para que o teu povo cresça, até que se complete o número dos que hão de ser salvos. Hoje, nós nos comprometemos, na tua presença, a viver como embaixadores da paz de Cristo, derrubando muros ao nosso redor, construindo pontes, amando sem distinção aqueles que tu colocas no nosso caminho. Espírito Santo, aplica essa palavra ao nosso coração, de uma forma que nenhum pregador consegue fazer. Que, ao longo deste dia, nós nos lembremos de que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós oramos assim, confiados somente nos méritos de Jesus Cristo, nossa paz, nossa justiça, nosso Senhor. Amém. Que bom que você continuou aqui comigo. A maioria das pessoas desliga assim que ouve o amém final. Mas quem fica até o fim, geralmente está em busca de algo mais profundo, de um tesouro escondido na palavra. Como recompensa pela sua permanência, eu quero te levar para uma viagem no tempo. Nós falamos tanto agora há pouco sobre a teologia de Paulo em Efésios, sobre derrubar muros, sobre judeus e gentios se tornando um só corpo. Mas, às vezes, a teologia parece algo abstrato, uma ideia bonita no papel. Eu quero te mostrar o momento exato, na história, em que esse muro caiu na prática. O momento em que a teoria se chocou com a realidade. E Deus teve que desconstruir o preconceito de um dos maiores apóstolos para que a porta se abrisse para nós. Vamos viajar para o livro de Atos, capítulo 10. Mas não vamos ler correndo. Vamos sentir o cheiro, o clima e a tensão daquele dia. Estamos na cidade de Jope. Jope é uma cidade portuária, antiga, cheia de história. Foi dali, séculos antes, que o profeta Jonas fugiu de navio para não pregar para os gentios em Nínive. Olha a ironia divina. Jonas fugiu de Jope para não salvar gentios. Agora, Pedro está em Jope. E Deus vai confrontá-lo para que ele vá salvar gentios. Pedro está hospedado na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia faz questão de dizer a profissão desse Simão. Ele era curtidor. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 43. Por que esse detalhe importa? Um curtidor trabalhava com couro de animais mortos. O cheiro era terrível. Produtos químicos fortes. Sangue. Carcaças. Pela lei judaica estrita, um curtidor vivia em estado de impureza ritual constante por tocar em cadáveres de animais. O fato de Pedro, um judeu devoto,
Aceitar ficar na casa de um curtidor já mostrava que Deus estava começando a trabalhar no coração dele. Ele já estava tolerando um certo nível de desconforto religioso. Mas o que viria a seguir seria muito maior. É por volta do meio-dia. O sol do Mediterrâneo está a pino. O calor é intenso. Pedro sobe ao terraço para orar. Enquanto o almoço está sendo preparado lá embaixo. O cheiro de comida vem subindo. E a Bíblia diz, em Atos 10, versículo 10, que ele teve muita fome. E, nesse estado de fome física e sintonia espiritual, ele cai em êxtase. O céu se abre. E desce algo que parece um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas. Imagine a cena. Dentro desse lençol, não havia frutas ou pães. Havia uma mistura caótica de animais. Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Para nós, brasileiros, isso pode parecer apenas um zoológico estranho. Mas para Pedro, aquilo era um show de horrores. Ali estavam animais que a lei de Moisés, em Levítico capítulo 11, proibia terminantemente de comer. Porcos, camaleões, aves de rapina, animais imundos. E então vem uma voz do céu. No versículo 13. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Isso é chocante. Deus estava mandando um profeta judeu quebrar a lei dietética que definia a santidade do povo há 1500 anos. A reação de Pedro é visceral. Ele diz no versículo 14. De modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro diz não para o Senhor. Perceba a contradição. Se ele é Senhor, você não diz não. Se você diz não, ele não está sendo Senhor naquele momento. Mas Pedro estava tão preso à sua tradição religiosa, à sua identidade de separação, que ele achou que estava sendo fiel a Deus ao desobedecer à voz de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Nos apegamos tanto à nossa caixinha de como Deus deve agir, que quando Deus manda fazer algo novo, dizemos, de modo nenhum, Senhor. Isso não é o costume da minha igreja. A voz vem a segunda vez. No versículo 15. Com a chave teológica de tudo que falamos hoje. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso aconteceu 3 vezes. O lençol subiu. Pedro ficou perplexo, tentando entender o enigma. Enquanto ele tentava decifrar a teologia, a prática bateu na porta. Literalmente. Lá embaixo, no portão da casa do curtidor, chegaram 3 homens. Eram enviados de Cornélio. Quem era Cornélio? Atos 10, versículo 1, nos diz. Ele morava em Cesareia. Cesareia era a capital romana da província. Uma cidade pagã, cheia de templos ao imperador, teatros e ginásios. Era o oposto de Jerusalém. Cornélio era centurião da coorte chamada italiana. Ele era um oficial do exército de ocupação. Ele representava a força que oprimia Israel. Ele usava o uniforme de Roma. Mas a Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus, que dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Cornélio era o que os judeus chamavam de temente a Deus. Um gentio que admirava o Deus de Israel. Respeitava a moral judaica. Mas não era circuncidado. Não era prosélito completo. Havia um muro. Ele podia chegar até certo ponto no templo, mas não podia passar adiante. O Espírito Santo diz a Pedro: desce, e vai com eles, não duvidando nada, porque eu os enviei. Pedro desce. No dia seguinte, ele viaja para Cesareia. São cerca de 50 quilômetros pela costa. Uma caminhada longa para pensar. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, acontece algo inédito. Cornélio reuniu parentes e amigos íntimos. A casa está cheia de gentios romanos. Pedro entra. E, ao entrar, ele quebra uma barreira secular. Um judeu estrito não entrava na casa de um gentio, pois isso o tornaria impuro. As primeiras palavras de Pedro, no versículo 28, são uma confissão de desconforto. Vocês bem sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse comum ou imundo. Olha a ficha caindo. Pedro entendeu a visão do lençol. Os animais impuros no lençol não eram sobre dieta. Eram sobre pessoas.
Deus estava dizendo: Pedro, não chame de imundo o gentio que eu decidi lavar com o sangue do Cordeiro. Cornélio conta sua parte da história. De como um anjo apareceu para ele. E então Pedro começa a pregar. Ele diz, no versículo 34. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E ele começa a contar sobre Jesus. O sermão é simples. Ele fala do batismo de João, da unção de Jesus, dos milagres, da morte na cruz, da ressurreição e do juízo final. E aí acontece o Pentecostes gentílico. É um dos momentos mais surpreendentes da Bíblia. Atos 10, versículo 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Repare na ordem dos fatos. Eles não tinham sido batizados nas águas ainda. Eles não tinham feito um curso de discipulado. Eles não tinham sido circuncidados. Eles não tinham guardado o sábado. Pedro nem tinha terminado o sermão. Não houve apelo. Não houve música de fundo. Enquanto eles ouviam e criam no coração. Deus, que conhece os corações, derramou o Espírito. O versículo 45 diz que os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus cristãos que vieram com Pedro, ficaram atonitos. Ficaram de boca aberta. Por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Exatamente como aconteceu com os apóstolos em Jerusalém. No capítulo 2 de Atos. Ali, na sala de estar de um oficial romano, o muro de Efésios 2 caiu no chão. Deus estava dizendo: o Espírito é o mesmo. A salvação é a mesma. Não há diferença. Pedro, então, faz a pergunta lógica no versículo 47. Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Veja que inversão maravilhosa. No começo do capítulo, Pedro dizia de modo nenhum, Senhor. Agora ele diz: quem pode recusar? Ele entendeu que não cabia a ele colocar barreiras onde Deus já tinha colocado pontes. Mas a história não acaba com um final feliz e imediato para todos. Quando você quebra muros, você incomoda quem gosta de construir cercas. No capítulo 11 de Atos, quando Pedro sobe a Jerusalém, os irmãos da circuncisão o criticam. Versículo 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles não perguntaram. Eles foram salvos. Eles conheceram a Jesus. A preocupação religiosa era: você quebrou o protocolo. Você comeu com quem não devia. Pedro teve que explicar tudo de novo. Passo a passo. Contou da visão. Dos enviados. Do Espírito Santo caindo. E ele encerra sua defesa em Atos 11, versículo 17. Com uma frase que deveria estar moldurada no nosso coração. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para resistir a Deus? Meus irmãos, essa é a pergunta que fica para nós depois de estudarmos Efésios 2. Se Deus decidiu salvar o drogado, o rico arrogante, o político de esquerda ou de direita, o indígena, o árabe, o judeu, o vizinho fofoqueiro, e transformá-los em irmãos, lavados pelo mesmo sangue, quem sou eu para resistir a Deus e manter o meu preconceito? A visão do lençol de Pedro continua descendo hoje. Mas agora, o lençol não tem animais. Tem pessoas. Pessoas que a nossa cultura, ou a nossa subcultura gospel, rotulou como impossíveis, imundas ou distantes demais. E Deus continua dizendo: ao que Deus purificou, não chames tu de comum. Talvez hoje, o seu Cornélio esteja esperando uma palavra sua. Talvez seja alguém no seu trabalho que você evita. Talvez seja um parente com quem você brigou por política. O muro já caiu na cruz. Não tente reerguê-lo com o tijolo do seu orgulho. Pedro teve que sair de Jope, da sua zona de conforto, para ver o milagre acontecer em Cesareia. Saia da sua Jope hoje. Atravesse a rua. Mande a mensagem. Convide para a mesa. Porque no reino de Deus, a mesa é grande. E o Pai tem prazer na diversidade dos seus filhos.
unidos pelo mesmo irmão mais velho, Jesus. Fique com essa reflexão extra. Que o Senhor te dê coragem de Pedro e a sede de Cornélio. Até a próxima. Paz.